Bom, agora nós vamos falar sobre um método espectral muito importante para análise de séries temporais, que é o Singular Spectrum Analysis, ou SSA. É muito mais conhecido pela sigla, né? SSA. Então, como ele é conhecido dessa maneira, é melhor pensar no termo em inglês, né? Em português seria análise de espectro singular. Por que esse método é importante? Bom, nós tínhamos visto que, no caso da análise de Fourier, a principal limitação se dava por causa de que algumas variações, né, alguns períodos, algumas tendências periódicas, elas podem não se manter ao longo de todo o intervalo de tempo que corresponde aos nossos dados. Então, eventualmente, algum ciclo ele pode existir durante um certo tempo e ele deixar de existir. E ainda, eventualmente, ele pode voltar a existir dentro da série temporal que nós estamos considerando. Um exemplo particular é o próprio El Niño, né? Nós vamos ver que algumas oscilações elas existiram durante algumas décadas, depois deixaram de existir e passaram a existir de novo. Quando nós vimos a análise de wavelet, nós vimos também alguns exemplos de ciclos que deixam de existir e depois voltam. Eventualmente pode deixar de existir e não mais voltar, ou ele surgir numa condição que não existia antes. Então, essa condição é uma condição ruim para a análise de Fourier, porque ela impõe que os ciclos devem permanecer sempre da mesma forma. A wavelet não tem essa desvantagem, ela identifica ciclos que aparecem apenas em parte dos dados, contudo ainda a wavelet tem a desvantagem de que ela impõe, de certa forma, a função que está representando os dados, né? Então você tem a função wavelet, é uma função particular, inclusive você pode usar várias funções com característica de wavelet. E nós vimos, quando você usa diferentes wavelets, os resultados são um pouco diferentes, né? Pelo menos a visualização dos resultados muda bastante. Então, de certa forma, eu também estou impondo o tipo de função que eu vou utilizar para analisar os dados. Isso significa que eu estou obrigando os dados a se comportarem de uma maneira específica. Essa desvantagem, ou essa característica, tanto do Fourier quanto do wavelet, o SSA não tem. O SSA não impõe nenhuma função matemática para ajustar os dados. Aliás, ele não usa funções matemáticas, ele parte de uma outra lógica, uma lógica mais numérica, né? Então, vamos ver em detalhes agora. Mas antes de entrar nas características do SSA, vamos rever alguns conceitos, né? Nós tínhamos mostrado que podem existir diversos tipos de atratores, e em particular, nós temos outros, mas além dos outros, nós temos esses dois aqui, que são os atratores de ordem 1 e os atratores de ordem 0. Atrator de ordem 0 é quando você tem uma condição e o sistema ele migra para um valor específico. Então, qualquer que seja a condição inicial do sistema, ele vai para uma condição final específica. Como, por exemplo, os pêndulos, né? Então, todo pêndulo que você oscile, não importa a energia inicial que você dê, o ângulo inicial, se ele passa a oscilar a partir da esquerda ou a partir da direita, ele no final vai estar parado, porque ele vai perder energia com atrito. Então, a condição de parado é um atrator de ordem 0. Já as condições em que você espera que naturalmente o sistema fique num ciclo definido, num ciclo com um período muito bem definido, você teria uma trajetória fechada como sendo o local geométrico mais esperado do sistema no espaço de fase. Então,
Seria o caso, por exemplo, do batimento do coração. Ele não é um ciclo simples como esse, mas é um exemplo de um sistema que ele tem como condição natural o ciclo, né? Então, outros nomes que a gente pode dar a esses dois tipos de atratores, esse atrator de ordem 0, ele é considerado também de tipo fixo, né, de ponto fixo. E esse que tem ordem 1, o ciclo, ele é considerado também, o nome que se dá é ciclo limite. Então aqui nós temos ciclo limite e aqui nós temos ponto fixo, né? Então são dois nomes que se dão. Contudo, tanto na condição de ponto fixo quanto na condição de ciclo limite, essa condição pode ser temporária, né? Então, quando o ciclo limite ele é temporário e quando o ponto fixo ele é temporário, ele não existe sempre, nós chamamos isso de fantasmas. Então tem o ponto fixo fantasma e tem o ciclo limite fantasma, né? Em inglês ghost. Então seria Ghost Fixed Points, né? O que seria isso? Seria um ponto fixo que se tornou instável em uma ou poucas direções de espaço de fase, né? Quer dizer, que ele pode sumir, né? Durante um certo tempo. Ainda assim, as trajetórias do sistema estarão próximas a esse ponto durante intervalos de tempo estendidos. Quer dizer, a característica do ponto fixo é de que ele atrai a condição do sistema, né? O sistema tende àquela condição específica, só que ele pode deixar de existir, ele durante um certo tempo ele se tornar instável. Nesse caso, o sistema ele não vai migrar para aquela condição fixa, para aquele conjunto fixo de valores das variáveis, mas ele vai ficar em torno disso, uma condição próxima disso, mas não necessariamente fixo. Pode ser variável em torno disso. Ou, por exemplo, quando um ponto fixo se torna instável, o período pode se tornar estável. Então, você tem um ponto fixo instável que se torna um ciclo limite. Mas mesmo os ciclos limites podem não ser estáveis durante todo o tempo. Então, eles podem perder a estabilidade. Então, quando isso acontece, o ciclo limite não permanece durante todo o período que você está investigando, nós temos os ciclos limites fantasmas, né? Ou Ghost Limit Cycles. Seria uma órbita fechada que se torna instável, mas ela é visitada repetitivamente pelas trajetórias do sistema, ou seja, o sistema ele eventualmente, não necessariamente, mas eventualmente ele pode retornar àquele ciclo em outro momento, outro período, né? Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que a condição do sistema seja de uma trajetória no espaço de fase que não é cíclica, né? O sistema está, as variáveis estão mudando de valor tendenciosamente, né, monotonamente, até atingir o ciclo. Atinge o ciclo, ele fica durante algum tempo nesse ciclo, mas depois ele sai desse ciclo, passa a não ser mais cíclico o comportamento das variáveis, né? Então isso é uma condição natural, uma condição esperada, uma condição que você não se surpreende se acontecer para variáveis de sistemas naturais. Bom, vamos especificamente entrar no método, né, do SSA. Como que ele funciona? Se a gente for recordar do que mencionamos anteriormente, nós vamos ver que os métodos espectrais eles estão muito relacionados com a prática de você fazer defasagens temporais nos dados. Então, o SSA, no fundo, ele vai ser um fruto de uma operação em que você tem tempos defasados nas variáveis, né? Então, eu pego uma variável e faço uma defasagem temporal nessa variável. E a maneira de eu fazer isso dentro do SSA é criar uma matriz, que nós chamamos de matriz de correlação, cujos elementos, né? Então, o C e J são os elementos, cada elemento de uma matriz C, que é chamada de matriz correlação, assim, ó, CX, né? Matriz de correlação para a variável X,
e cada elemento dessa matriz é obtido por uma correlação entre a série temporal dos dados originais com a mesma série temporal, mas com uma certa defasagem temporal, né? A defasagem temporal que nós teríamos seria, se eu tenho aqui o elemento ij da matriz, a defasagem temporal vai ser um módulo de i menos j, né? Então, por exemplo, se você tiver o coeficiente 3,2 da matriz, como que seria o coeficiente 3,2? Você teria que fazer uma defasagem temporal de 3 menos 2, que dá 1. Então, ao fazer uma defasagem temporal de 1 nos dados, né, você pode calcular esses elementos da matriz aí, o C32, né? Então, como que nós criamos essa matriz de correlação? Você vai somar ao longo dos dados os elementos da série original vezes os elementos da série defasada. Então, seria a mesma coisa de você botar a série temporal original numa coluna do Excel. Aí você produz uma outra coluna cuja defasagem é dada por i menos j em módulo, né? E multiplica linha a linha o elemento com o seu par correspondente naquela linha do Excel e depois soma tudo. Mas você soma desde o primeiro dado até o número total de dados menos o i menos j, né? Quer dizer, menos a defasagem. Porque lembre-se que quando você faz isso, você faz a defasagem, vai ter alguns dados que não vão ficar pareados, né? Então você tem que tirar esses dados não pareados. Então você vai multiplicar o dado da coluna 1 com o dado da coluna 2, quer dizer, multiplica cada par, né, de dado com o seu vizinho à direita, né, e soma depois essas multiplicações considerando todas as linhas da planilha em que você tem dados pareados, né? E depois faz uma normalização, ou seja, você vai dividir o resultado dessa somatória pelo número total de dados menos módulo de i menos j. Então, utilizando essa expressão, você pode calcular elementos ij de uma matriz que vai compor essa matriz de correlação que nós estamos criando. Qual que é o significado dessa matriz? Ele simplesmente vai medir qual que é o grau de correlação dos dados originais com os dados mediante uma defasagem. E essa defasagem é tão maior quanto maior for a diferença entre os índices dos elementos dessa matriz aí, né? Bom, só que eu vou fazer isso para o i variando de quanto a quanto e o j variando de quanto a quanto, ou seja, qual que vai ser a dimensão dessa matriz. Aqui não está dito qual que é a dimensão dessa matriz, aqui está dito só a expressão de cada elemento dessa matriz, mas eu vou calcular isso para o i indo até que valor e o j indo até que valor, ou seja, qual que é a dimensão da matriz. A dimensão da matriz nós vamos chamar de m, tá? Então tem tudo a ver com aquele m daquela outra equação anterior, colocada em outra aula, que representava a memória do sistema, ou seja, até quando que o sistema tem recordação do passado, ou até quanto no passado os dados estão correlacionados, né? Então, um dado que eu preveja no futuro imediato, quanto que isso está correlacionado com o passado, quantos dados no passado estão correlacionados com esse dado que eu pretendo calcular. Isso nós não vamos ter uma maneira de calcular, de estabelecer qual que é esse m a princípio, né? Existe uma recomendação na literatura, no caso nós estamos usando como base o artigo do Gill ainda, né? E de que esse valor seja o número de dados dividido pela dimensão da matriz seja igual a 11, tá? Isso é uma recomendação a partir dos dados do
do El Niño, mas depois a gente vai ver que existe uma limitação com relação à quantidade de dados que eu tenho na série temporal a ser analisada. Então, nem sempre se aplica essa convenção. Nós vamos usar outra convenção baseado na limitação do número de dados que nós temos disponíveis na série temporal que nós vamos analisar. De qualquer forma, eu não posso calcular um número de coeficientes que seja maior ao número de dados que eu tenho. Então você tem uma limitação com relação à dimensão dessa matriz aí. Mas a ideia inicial é criar essa matriz de correlação. Bom, eu crio a matriz de correlação e aí o que eu faço com essa matriz de correlação? Aí nós vamos ter que fazer uma operação que se chama encontrar os autovalores e os autovetores dessa matriz, né? Então, esse procedimento de encontrar autovalores e autovetores de uma matriz é um procedimento muito utilizado em pesquisa, em matemática, em física, química, nas ciências naturais todas. Tem um rol muito grande de aplicações, então é uma coisa muito básica quando você trabalha com dados ou com resolução de sistemas, de equações, utilizando matrizes, né? Então, mesmo nas ciências ambientais, é um instrumento, não chega a ser um método, porque ele compõe vários métodos de análise, mas é usado em um número grande de procedimentos diferentes, né? Então, uma coisa muito importante de ser bem entendida. Nós vamos nos debruçar nesse assunto, vamos fazer em detalhes para ver como que faz esse cálculo dos autovalores e dos autovetores. Mas a ideia básica nesse procedimento é que você tem, imagina aqui que você tem uma matriz, que é a nossa matriz de correlação. Então, essa matriz é uma matriz quadrada, ela tem M linhas e M colunas. E você multiplica isso por uma matriz coluna. Então, se a gente for lembrar da matemática básica de matrizes, como que funciona isso? Se eu pegar uma matriz M por M e multiplicar por uma matriz coluna, né, uma matriz que tem uma coluna só, com M linhas, isso vai me dar uma matriz coluna também, né? Então, no final, eu vou ter uma matriz coluna. Só que é possível que essa matriz coluna que eu obtenha seja igual a essa matriz coluna original, multiplicado por um conjunto de constantes, né? Então, quando isso acontece, você tem uma matriz quadrada, de tal forma que ela multiplicada por uma matriz coluna, ela reproduz um número vezes a mesma matriz coluna. Nós chamamos essa condição de uma condição de autovalores. E nesse caso, essa matriz coluna, que tem essa propriedade de se reproduzir, né, ela é chamada de autovetor, e o número que aparece aqui como constante de proporcionalidade de autovalor. Então, essa equação aqui seria uma equação de autovalores. Só que o termo está no plural, não é autovalor, é autovalores, não é autovetor, é autovetores. Por quê? Porque mesmo para uma única matriz quadrada, que seria no caso a nossa matriz de correlação, há diversos autovetores que satisfazem essa condição e também diversos autovalores. Em geral, como regra, uma matriz M por M pode ter até, né? Quer dizer que pode ter menos, pode ter até M autovetores e M autovalores. Então, eu teria um K aqui, um índice K que nos diz qual é o autovalor, qual é o autovetor, que pode ser tão grande quanto M, pode ser menor que M também, porque você pode gerar nesse processo autovetores que são iguais, né? Ou autovalores iguais também.
mas você pode ter até M autovetores diferentes e autovalores diferentes. Então agora vamos ver como que nós calculamos os autovalores e autovetores de uma matriz, e depois nós vamos ver o que isso pode nos proporcionar. Mas o que nós estamos querendo é extrair dos nossos dados, sem impor qualquer função matemática, qual que são os padrões de comportamento dos dados. É isso que o SSA vai nos proporcionar.